Em uma manhã cinza da primavera inglesa, Alfred Jones, o proprietário do hotel Blue Anchor em Blyth, Inglaterra, tomou seu tônico, misturado em água, como fazia sempre que bebia um pouco demais na noite anterior, o que acontecia com frequência. O frasco azul com brometo ficava guardado no bar do hotel, mas desta vez, além de não efervescer como sempre, o gosto estava extremamente amargo. Sua esposa Mabel experimentou uma gotinha e sentiu o gosto horrível. Olhou no fundo do frasco e viu cristais longos em meio ao pó de brometo. Na mesma hora, deu água com sal para fazer o marido vomitar, e depois um pouco de refrigerante para neutralizar o que quer que ele tivesse bebido. Mas não adiantou. Passados alguns minutos, Alfred reclamou de dormência pelo corpo e muito frio, e foi se deitar. O médico chegou rápido, mas Alfred já estava convulsionando de forma agonizante. Menos de 2 horas depois de ingerir o remédio, Alfred estava morto. Ficaram interessados? Vem comigo que neste mini episódio bônus vamos conhecer um pouco mais sobre um crime real que guarda semelhanças impressionantes com o que Agatha Christie criou em seu livro O Misterioso Caso de Styles. Oi gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast com histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de True Crime. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Aqui mergulhamos nas profundezas escuras e cheias de mistérios de autores como Agatha Christie, Edgar Allan Poe e muito mais. Reservem seu lugar na cena do crime, enquanto exploramos as reviravoltas tortuosas das investigações policiais. Em cada episódio, desvendaremos os segredos escondidos nas páginas dessas obras literárias. A ideia deste podcast nasceu da minha paixão por estes livros, que serão adaptados por mim em um formato mais atual e irão, pouco a pouco, revelar a solução de cada crime. Espero que vocês gostem tanto ou mais de mergulhar nestes mistérios quanto eu. E lembrem-se, em cada conto de assassinato, mistério e suspense, nada é o que parece. O mini episódio bônus de hoje será diferente dos episódios normais de Enredei. Vamos conhecer um crime real que aconteceu em 1924, na Inglaterra, e que guarda semelhanças assustadoras com o caso apresentado no livro O Misterioso Caso de Styles, que contei no episódio 6 desta primeira temporada. Se você acompanha os episódios do Enredei Podcast e já ouviu o episódio 6, já reconheceu algumas das pistas que contei no início deste caso real. Se você ainda não ouviu, recomendo ouvir antes e voltar depois aqui, porque este mini episódio contém spoilers. Muitas vezes a vida real inspira ficção, mas e quando é o contrário e um crime é cometido? Será que foi isso que aconteceu com o livro que apresentou ao mundo o renomado detetive belga Hercule Poirot? 4 anos após o lançamento e estrondoso sucesso do livro O Misterioso Caso de Styles, de Agatha Christie, um assassinato foi cometido de forma muito, mas muito similar ao da trama do livro. Recados feitos, bora para a história real desta vez. Vamos lá, comecemos do começo. Alfred George Pointer Jones era o dono do hotel Blue Anchor, na Inglaterra. Ele havia comprado o negócio 8 meses antes do dia do crime. Sua esposa, Mabel Therese Jones, era considerada uma ótima mulher de negócios, mas pouco se sabe sobre a vida do casal antes, como se conheceram, quando casaram, como foi a infância dos dois, quando eles nasceram. Eu não encontrei nenhuma dessas informações na internet. O que se sabe é que durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto Alfred estava no campo de batalha, Mabel estava criando seu negócio de sucesso, primeiro com um café que ficou famoso na cidade, e depois do final da guerra e o retorno de seu marido à casa,
Mabel arriscou tudo com um novo restaurante no hipódromo de Brookland. Infelizmente, esse negócio não deu certo e Mabel ficou arrasada. Além de ter que lidar com um fracasso, ainda era preciso lidar com as dívidas que começaram a se acumular. Enquanto seu marido investia no hotel, sem mostrar interesse em ajudar a esposa. Para fugir de tudo e descansar um pouco, Mabel foi para Biarritz, na França. Biarritz é uma elegante cidade litorânea na costa basca do sudoeste da França. É um local de veraneio muito frequentado pela elite desde que passou a receber a realeza europeia no século XIX. Hoje em dia, a cidade é também um importante destino de surfistas, com longas praias arenosas e várias escolas de surf. Voltando para a história, em novembro de 1923, chegando ao Hotel Vitória em Biarritz, Mabel conheceu Jean-Pierre Vaquier, um auto-intitulado cientista e inventor francês. Jean-Pierre nasceu na França em 1879, no Dia da Bastilha. O Dia da Bastilha é um conhecido feriado nacional francês que é celebrado anualmente no dia 14 de julho, em memória ao episódio histórico da tomada da Bastilha, que aconteceu em 1789, durante a Revolução Francesa. Jean-Pierre era um homem baixo, vaidoso, com uma barba e bigodes que penteava com cuidado e se vestia com esmero. Mabel e Jean-Pierre se apaixonaram à primeira vista, e os dois iniciaram um tórrido caso extraconjugal. Depois de algum tempo, Alfred, o marido de Mabel, pediu que ela voltasse para casa. Mabel voltou para a Inglaterra no dia 8 de fevereiro e no dia 9, Jean-Pierre a seguiu e no começo ficou em um hotel em Londres, onde os dois continuaram a se encontrar. Para justificar sua presença no país, Jean-Pierre dizia a todos que estava na Inglaterra a negócios, para patentear algumas de suas invenções, entre elas uma máquina de fazer linguiça. Em março, aproveitando uma viagem de Alfred, Jean-Pierre se mudou para o Blue Anchor, e o caso continuou, agora debaixo do mesmo teto onde morava o marido de Mabel. Alfred voltou para o hotel doente da viagem e pouco saiu de seu quarto durante praticamente todo o mês de março. Ao que tudo indicava, o casal Mabel e Alfred não dormia mais junto. Eles dormiam em quartos separados. E assim, aparentemente, Alfred continuou sem saber sobre o caso por este período. No final do mês, Alfred começou a se sentir melhor e até participou de uma festa no dia 28 de março no hotel. Alfred era conhecido por beber demais e é claro que ele se excedeu na festa. Mas mesmo assim, pareceu aos hóspedes que Alfred finalmente começou a perceber que algo estava acontecendo entre sua esposa e o tal inventor francês. No dia seguinte, ao acordar com uma enorme ressaca, como já era seu costume, Alfred desceu para o café da manhã, passou antes no bar para tomar uma dose de brometo e acalmar seu estômago, mas desta vez algo parecia diferente. O brometo não efervesceu como sempre, e o gosto estava extremamente amargo. Alfred chegou a dizer que talvez fosse porque era a última dose do remédio no frasco, o que foi ouvido por alguns hóspedes que estavam próximos ao bar. Sua esposa Mabel experimentou uma gotinha e sentiu o gosto horrível. Olhou no fundo do frasco e viu cristais longos em meio ao pó de brometo. Na mesma hora, deu água com sal para fazer o marido vomitar, e depois um pouco de refrigerante para neutralizar o que quer que ele tivesse bebido, mas não adiantou. Passado alguns minutos, Alfred reclamou de dormência pelo corpo e de frio, e foi se deitar. O médico chegou rápido, mas Alfred já estava convulsionando de forma agonizante. Menos de 2 horas depois de ingerir o remédio, Alfred estava morto. Se você acompanha os episódios do Enredei Podcast e já ouviu o episódio 6 da primeira temporada, já reconheceu os sintomas causados pela estricnina. Se você ainda não ouviu, no episódio 6 também conta um pouco mais sobre a história e os efeitos da estricnina. De qualquer forma, vou trazer algumas informações sobre esta terrível substância.
A estricnina foi usada em muitos casos de envenenamento, principalmente até o meio do século passado. Ela está em terceiro lugar entre os 10 venenos mais usados em crimes, atrás apenas do arsênico e do cianureto. Segundo o livro Dicionário Agatha Christie de Venenos, escrito por Catherine Harker, a estricnina foi aplicada de formas extremamente criativas, muitas vezes aliadas a truques engenhosos para disfarçar o gosto ou garantir que a vítima ingerisse a dose fatal em um só gole. Os sintomas causados pela ingestão da estricnina são bem marcantes e fáceis de reconhecer, e causam uma morte dolorosa e rápida. Retomando o fio da meada, houve uma grande comoção no hotel com a notícia de que Alfred tinha morrido tão repentinamente. E assim que o médico soube mais sobre os sintomas que o acometeram e que a última coisa que Alfred ingeriu tinha sido tônico, ele foi até o bar para recuperar o frasco. No início da investigação, a suspeita da polícia recaiu sobre Mabel Jones. Seu caso com Jean-Pierre tinha ficado conhecido, já que os dois não faziam a mínima questão de se manter discretos, e todos sabiam que Mabel era sua única herdeira. O segundo suspeito óbvio era Jean-Pierre. Sua vaidade e arrogância ficaram conhecidos por todos que tiveram contato com ele. Toda a atenção da mídia sobre o caso fez com que ele, que adorava os holofotes, desse várias entrevistas e fosse muito fotografado pelos jornalistas que estavam acompanhando o caso de perto. E foi exatamente seu ego inflamado e este amor em ser o centro das atenções que fez Jean-Pierre cair em desgraça. Um químico em Londres reconheceu sua foto impressa na manchete sobre o caso no Jornal da Noite de Londres. E se lembrou que este era o homem que comprara estricnina, além de alguns outros itens, dizendo que estava fazendo alguns experimentos como cientista. As provas contra Jean-Pierre começaram a se acumular. Alguns hóspedes se lembraram de tê-lo visto no bar do hotel bem cedo na manhã do crime, mexendo em um frasco azul. E depois, no meio da confusão, outros hóspedes o viram lavando o frasco. Infelizmente para ele, a lavagem foi bem mal feita, e a polícia foi capaz de encontrar rastros de estricnina no frasco e também no corpo de Alfred depois que a autópsia foi feita. Jean-Pierre foi preso apenas 3 semanas após a morte de Alfred, e seu julgamento começou no dia 5 de julho. O renomado médico legista Sir Bernard Spilsbury foi chamado para depor como perito médico. E aqui, gente, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Sir Bernard é considerado o pai da ciência forense. Inclusive tem um livro sobre sua vida com exatamente este título, O Pai da Ciência Forense, como Sir Bernard Spilsbury inventou o CSI moderno. Como um jovem e carismático médico no início do século XX, Spilsbury ganhou a reputação de um Sherlock Holmes da vida real. Ele descobriu evidências que outros não perceberam, ficou acima de seus pares na reconstrução do crime, expôs discrepâncias entre depoimentos de testemunhas e evidências factuais. E o mais importante, condenou dezenas de assassinos com provas científicas e contundentes. Assassinos que anteriormente teriam escapado da justiça começaram a ser presos e, seguindo as leis da época, executados. Voltando para o caso, além de Sir Bernard, um dos principais promotores de Londres foi responsável pela acusação durante o julgamento, que durou cerca de 4 dias. O que hoje em dia parece pouco, mas na época foi considerado um período longo, muito por causa da tradução que foi necessária, já que o francês não falava nada em inglês. Os depoimentos foram recheados de declarações sensacionalistas, principalmente as que o réu fez contra sua, até tão pouco tempo, amada eterna, na tentativa de jogar a culpa nela. Segundo Jean-Pierre, Mabel tinha tido muitos outros amantes, e o hotel era um centro de promiscuidade na pequena cidade de Byfleet. A deliberação pelo júri foi rápida, e Jean-Pierre foi condenado à forca pelo crime de assassinato premeditado de Alfred Jones. A sentença foi executada no dia 12 de agosto de 1924. Entre o cometimento do crime e a punição, não se passaram mais de 5 meses. Jean-Pierre morreu aos 45 anos de idade, e infelizmente não se tem notícia de que tenha declarado seu fascínio por Agatha Christie. Mas as similaridades na forma de administrar o veneno
parecem um tributo à obra da autora. Um tributo bem torto e com certeza indesejado, mas que terminou com a captura do culpado, o que aí sim é uma homenagem melhor a Agatha, que apesar de criar crimes intrincados, sempre buscou punir os culpados ao final de cada trama. Dito isso, não encontrei nada sobre a vida de Mabel Jones depois da execução de Jean-Pierre. Sua reputação tinha sido arruinada pelos jornais sensacionalistas e pelas declarações de Jean-Pierre, e ela sumiu, não sendo mais vista pelo grande público. Enfim, gente, vocês acham que a autora, mesmo sem ter a intenção, deu a receita de como cometer um crime para o assassino real deste caso? Contem pra mim nos comentários do Instagram ou no das plataformas de podcast. Será que a vida imitou a arte? Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais. Lembrem-se que este é um crime real cometido na Inglaterra em 1924, que muitos dizem ter sido inspirado ou copiado do livro O Misterioso Caso de Styles, de Agatha Christie. As informações aqui contidas foram extraídas de fontes na internet e foram compiladas respeitando o máximo possível a integridade dos envolvidos. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste em suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se você preferir, pode ouvir também no YouTube. Se puder, avalie e seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.